Está no ar, parceirinho. Irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode. Parceiro, ontem tivemos aí as eliminatórias da Copa do Mundo, né? As eliminatórias sul-americanas. Paraguai e Uruguai, adivinha quem fez gol, cara? Galarza, irmão. O volante Galarza, ex-Vasco, meteu gol ontem, abriu o placar contra o Uruguai do Puma Rodrigues. O jogo foi 2-0, um dos gols do Galarza foi gol de cabeça. O Galarza, cara, vou te falar... Aquele negócio, né? Lá em, se eu não me engano, a gente comprou o Galarza. Foi em 2020, 2021, o Vasco comprou ele direto do Olímpia do Paraguai. Cara, era uma promessa, né? Um bom jogador, pô, cara, marcava muito, bom passe, arrebentou. Ele foi contratado primeiro para jogar no Sub-20. E aí depois logo chegou os profissionais. Cara, não foi, né? Não foi, até porque o Vasco tem pressa, né? O Vasco tem pressa, irmão. O Vasco não consegue esperar o jogador amadurecer. Vários jogadores que passaram ali poderiam dar certo, mas não deram, porque, cara, a gente tá sem paciência, né, cara? São quase 20 anos muito mal, né? Desde o primeiro rebaixamento em 2008, na gestão Roberto Dinamite, cara, o Vasco é outro Vasco, né, cara? É um Vasco mais fraco, né? Um Vasco que o torcedor, cara, acabou que acostumou a sofrer, maluco. Essa parada, irmã, essa parada. Falando no Puma Rodrigues, o Vasco tem duas propostas na mesa de empréstimo, tá? Pelo Puma Rodrigues, tá? De um time brasileiro, tá? E a outra é uma proposta de um clube da MLS, tá? Então o Vasco já está analisando essas propostas. E aí o Puma Rodrigues pode deixar o Vasco. Já disse para vocês, ele foi convocado para a seleção uruguaia, ele quer jogar a Copa do Mundo e no Vasco ele não vem jogando, tá? Não dá para jogar porque o Paulo Henrique é dono da posição ali, é um dos melhores jogadores do Vasco, o Paulo Henrique. Já até falei aqui que o Diniz precisa observar o Puma na frente, igual o Rafael Paiva colocou no ano passado e deu certo, tá? Repito, é melhor usar um Puma Rodrigues de atacante pelo lado do que jogar com o Lloyd Augusto, tá? Segundo tempo, quem vai entrar? Puma Rodrigues e não o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto não é jogador, tá? Com relação ao Jair, o Vasco não vai renovar o contrato do Jair agora, tá? O Vasco primeiro deu a oportunidade dele mostrar futebol para o Fernando Diniz, tá? Aquela partida contra o Melgar na Sul-Americana, ele entrou no meio de campo, o Fernando Diniz deu uma oportunidade, ele foi bem. Fernando Diniz pediu para a diretoria para continuar com o jogador, tá? Ele já tinha 6 jogos no Brasileirão, mais um ele não podia ser negociado. O Vasco estava negociando o atleta com o Ceará, tá? Aí o Diniz pediu, o Vasco cancelou o negócio com o Ceará, deixou ele fazer a 7ª partida, agora ele está à disposição do Diniz, tá? E aí o Diniz vai ter esse tempo aí, 6 meses, para observar o atleta e o Vasco para analisar se vale a pena ou não renovar o contrato do Jair. Eu vou dizer aqui, irmão, eu já não levo fé nenhuma, essa é a verdade, eu não levo fé nenhuma no futebol que o Jair pode apresentar. No último jogo contra o Bragantino, já foi mal pra caramba e saiu no intervalo. Vasco de olho no mercado, óbvio, a janela tá aberta, né, cara? A janela tá aberta, a janela abriu dia 2, fecha dia 10. Depois abre de novo, só dia 10 de julho, tá? Mas como abre muito rápido, né, já está aberto e abre muito rápido, o Vasco já está de olho nessa janela. O Vasco fez uma sondagem pelo Gabriel Bosquilha, o meio de campo do Operário de Ponta Grossa, no Paraná, tá? Jogador que foi muito bem contra o Vasco nas 2 partidas da Copa do Brasil, tá? O Vasco ainda, o empresário dele já falou que o Vasco não fez proposta ainda, tá? O Vasco está na sondagem. Essa diretoria é muito ruim, né, cara? Essa diretoria é muito ruim. Ela sonda e depois ela some, aí ela não faz proposta, demora a responder, depois a contraproposta é horrorosa, tá? Pedrinho e Felipe, meu Deus, cara, que pesadelo, hein? Que pesadelo que a gente está tendo
com esse pessoal do Pedrinho na gestão do Vasco, cara. Que pesadelo. Além do Bosquilha, surgiram mais 2 nomes que o Vasco está interessado em contratar. Primeiro, é o atacante Pedro Rocha, tá? Que é do Remo, atacante artilheiro da Série B, tá? Com 6 gols. Cara, Pedro Rocha, irmão. O Pedro Rocha, vocês lembram do Pedro Rocha, né? Ex-Grêmio, estava no Flamengo esses dias, jogando nada. Jogando nada. Pô, tá de sacanagem, Pedro Rocha, maluco. O Pedro Rocha, o Vasco precisando de solução e eles falando em Pedro Rocha. Pô, para, irmão. Para, que desânimo dessa diretoria, cara. Que desânimo dessa diretoria, cara. O outro jogador que está sendo especulado para vestir a camisa do Vasco é o atacante Carlos Júnior, tá? Ele pertence ao Al-Shabaab da Arábia, tem 29 anos, está emprestado para o Neon, que é da 2ª divisão do futebol árabe. Olha só o jogador, cara. Tudo bem, tá? Ele na última temporada, em 28 jogos, teve 15 gols, 3 assistências, tá? Na 2ª divisão da Arábia Saudita, tá? Mas teve bons números. É um atacante formado na base do Atlético Mineiro, tá? É um atacante que pode pintar no Vasco, joga pelo lado, tá? Jogador que né, joga nas posições de ataque pelo lado direito ou lado esquerdo. Esse, confesso para vocês que eu não conheço o futebol, tá? Mas é mais um jogador aí que o Vasco está de olho, além do Bosquilha, além do Pedro Rocha, também está de olho aí no Carlos Júnior, atacante ex-Atlético Mineiro. Parceiro, ontem a gente trouxe a informação de que a 777 estava leiloando as ações dos clubes, que ela tem o poder na mão, tá? E aí, eu estava lendo uma entrevista do VP, né, do vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal. Ele falou que a 777 pode leiloar as ações dos outros clubes, do Vasco não, cara. Tá? Porque do Vasco está sendo discutido na justiça no Brasil, tá? E a 777 não pode ir contra a justiça do Brasil, tá? Beleza. Irmão, fiquei pensando o seguinte, com esse discurso, eles sentaram no poder, cara. Matei a charada. A diretoria do Pedrinho, ela não quer vender o Vasco. Ela sentou no poder, não quer mais vender, tá? Eles não querem vender. Eles tentaram vender para alguém que topasse deles continuarem com o controle. Óbvio que ninguém topou, tá? Essa é a primeira. Ninguém topou isso, tá? E aí eles fizeram o quê? Jogaram na justiça, tá na justiça isso. Sentaram em cima disso, na arbitragem nada se resolve. Toda hora, indicou árbitro, negou árbitro, indicou árbitro, negou árbitro. Eles não querem resolver na arbitragem. Na justiça eles sabem que vai demorar, tá? Não querem conversar com a 777, cara, eles não querem vender. Isso é fato. Pedrinho não quer vender. Pedrinho gostou do poder, tá? E de empregar os amiguinhos dele. Essa é a conclusão que a gente, vendo todo esse cenário, que a gente chega. Infelizmente, tá? Infelizmente, o Pedrinho saiu pior que encomenda, tá? Pior que encomenda. Ele não quer vender o Vasco, ele não quer largar o poder. Queria, inclusive, que você comentasse sobre isso, cara. Comentasse sobre isso, porque é um assunto que me deixa muito chateado, né? O Vasco, com essa gestão do Pedrinho, caminha para a Série B. Mais uma, tá? Essa é a verdade. Mas eu queria que você deixasse aqui, ó, a sua opinião sobre esse assunto, irmão. Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.